Podcast VMS. O podcast do VMS Advogados, com atualizações jurídicas, comentado pelo nosso time de especialistas. Olá, sejam bem-vindos ao podcast do VMS Advogados. Eu sou Stephanie Aurélio, jornalista e coordenadora de comunicação e marketing do escritório Veríssimo Moreira e Simas Advogados. Hoje o nosso bate-papo é sobre um tema que vem sendo aguardado há um bom tempo, é a reforma tributária. Para tratar do tema, eu trouxe aqui 3 estreantes da equipe de contencioso tributário do VMS, a doutora Isabela Almeida, Bruna Macedo e a coordenadora da equipe, doutora Fernanda Fagundes. Prazer ter vocês aqui hoje. Prazer é nosso, estou muito feliz de estar aqui. Acho que é um tema muito relevante e que vai agregar muito ao conhecimento de todo o nosso público, de todos os nossos clientes. Desde já agradecer a oportunidade de estar trazendo esse assunto, discutindo isso aqui, que de fato é um tema muito relevante, né? Principalmente nesse momento aí que a gente está começando a entender sobre a reforma tributária. Também gostaria de agradecer a oportunidade de a gente poder comentar neste podcast esse momento histórico que nós estamos passando e vamos colocar os principais pontos aqui. Sim, então eu quero agradecer, né, vocês por terem conseguido um tempinho na agenda para tratar do tema, que eu sei que é muita demanda, ainda mais esse tema que traz muitas demandas dentro do escritório. É um tema robusto, então a gente não consegue tratar de tudo aqui nesse podcast de 30, 40 minutos. A gente vai, com certeza, trazer naturalmente em outras oportunidades, vamos tratar do tema novamente, trazer aspectos específicos. Então, assim, agradecer por vocês estarem aqui, falar sobre o tema. Então, vamos bater um bate-papo bem legal aqui hoje. Não, ótimo. Okay. É um tema muito robusto, é muito atual. Inclusive, a gente esteve na FIENG Jovem, na semana passada, para fazer uma palestra sobre isso, trazendo ao lado de colegas, economistas e advogados, discutindo amplamente o tema, porque realmente impacta toda a sociedade, né? Os impactos serão muito profundos. Então, é importante que todo mundo esteja atento, esteja acompanhando. E hoje, de fato, assim, quem dera a gente pudesse tratar de tudo. Não dá. Né? Mas, assim, é um assunto que tem muitas nuances, assim, uma complexidade muito grande. Então, hoje, a ideia é a gente passar um overview sobre o tema, os aspectos mais gerais, qual que é o principal do empresariado e como que a reforma pretende solucionar esses pontos. E a gente já fica, né, já está pré-agendado aí novas partes e outros pontos de adentrar nas especificidades de cada tema. Com certeza. A gente pode começar, inclusive, fazendo como você disse, um overview, trazer um apurado geral, assim. Qual foi o cenário, né, que justificou essa reforma tributária? Olha, já algumas décadas atrás, a gente, né, quando surgiu esse conceito do BRICS, né, que eram países emergentes que tinham uma boa propensão a assumir o protagonismo mundial econômico, o Brasil, né, o B de Brasil, ele compôs esse grupo. Então, havia uma grande expectativa de que o Brasil ele fosse realmente ter um boom de crescimento. E o que a gente verificou, né, ao longo dos anos, né, com o passar das décadas, é que o Brasil frustrou muito a expectativa. Dentre os países que compunham o BRICS, o Brasil foi o que teve um menor desempenho. E isso devido a vários fatores, né, mas, assim, sem dúvida, o aspecto tributário é um grande fator. Né? A gente pega, por exemplo, a produtividade do brasileiro é muito abaixo da média mundial, assim, muito abaixo de países como Estados Unidos, Coreia do Sul, inclusive México. Uma burocracia muito grande para abrir empresas, alterar regimes, para registrar marcas. Então, não é um cenário que favorece o empresariado, não favorece a atividade econômica e uma carga tributária extremamente elevada. Né? A gente tem um problema hoje que a gente tem uma carga tributária em que o Brasil se equipara a países altamente desenvolvidos, então ali Japão, Inglaterra, a nossa carga tributária inclusive é superior à dos Estados Unidos, só que a gente tem uma contrapartida muito fraca do Estado, né? Então contribui-se muito e os benefícios que a gente tem dessa tributação são muito baixos. A gente continua tendo muitos problemas sociais, muitos problemas econômicos, muitos problemas políticos, burocráticos e etc. E hoje também a gente tem uma carga tributária
tributária muito atrelada ao consumo. Então, tributa-se pouco serviços, tributa-se pouco a renda, que também é né, um elemento dessa reforma que a gente vai tratar mais à frente, e há uma tributação muito elevada sobre o consumo. E são 5 tributos de competência municipal, estadual e federal, e com várias regulamentações e legislações próprias, e muitas vezes, inclusive, o contribuinte não sabe o que ele tem que pagar. Né? A gente vê muito esse problema hoje no Brasil, porque é um sistema muito complexo. Né? A diversidade de tributos, a diversidade de normas, torna esse sistema muito complexo. E aí a gente vê várias discussões, por exemplo, que são absurdas, que a gente já se deparou no judiciário e também em âmbito administrativo. A gente percebe também empresas que fecham em menos de 2 anos, pequenas empresas, justamente por essas dificuldades, né? Toda essa complexidade das normas tributárias que existem. E essa complexidade, né, ela vai além da quantidade efetivamente de tributos que você tem que pagar, da alta carga tributária. Essa complexidade ela está muito relacionada também às obrigações acessórias que o contribuinte tem que prestar, né, para o fisco. Então, além de ter que pagar, obviamente, ele tem que prestar informações e a gente tem uma infinidade de informações que tem que ser apresentadas, normas que muitas vezes não são claras, né? Além de muitas normas, elas não são claras. A gente tem um dado, por exemplo, que o contribuinte ele gasta mais de 1.000 horas por ano para preencher as obrigações acessórias, as declarações que ele tem que preencher. Então, de fato, assim, as obrigações tributárias, né, que um contribuinte hoje ele arca, elas são um grande empecilho mesmo, uma grande dificuldade para continuidade dessa atividade empresarial. E aí, Bruna, é engraçado, porque assim, não tem um número exato, tá? Mas a gente vê muitos clientes que estão, né, controladoras de empresas que estão fora do Brasil e que falam, poxa, eu estou aqui sediada, por exemplo, num país da União Europeia, eu estou nos Estados Unidos, e eu tenho um corpo jurídico e contábil composto por 3 pessoas. E aí, no Brasil, eu tenho que ter um corpo jurídico contábil interno, muito robusto, e ainda muitas vezes contar com assessoria externa, porque a complexidade é tão grande, né, e envolve tanto a interpretação da legislação tributária, quanto principalmente de obrigações acessórias, etc., que eu preciso de um arsenal muito maior de gente. E isso acaba levando muito o custo da atividade. E insegurança né, insegurança como um todo. Muitas vezes, na verdade, a gente estava até conversando na FIENG, né, na semana passada, o empresário ele quer pagar. Hoje a gente tem que acabar com esse mito de que o empresário é um vilão que quer sonegar tributos a qualquer custo e que quer dar o calote. Não, assim, a grande parte do empresariado hoje, ele quer pagar corretamente. E muitas vezes ele não sabe como fazer esses pagamentos, porque a legislação é muito complexa. E ainda a gente tem os tribunais que têm interpretações, às vezes, muito divergentes sobre a mesma matéria. Então, eu acho que é isso, né? Assim, e assim, como a Fernanda comentou, essa questão, muitas vezes as questões tributárias vão de fato parar nos tribunais, né? Seja tribunais administrativos, ali o CARF, né, que é bem conhecido, ou tribunais judiciais mesmo. Porque a legislação tributária, ela é de uma subjetividade impressionante, assim. Então, a gente vê, às vezes, questões que possam parecer bobas, mas, na verdade, são muito complexas, justamente chegam nos tribunais superiores e são extremamente relevantes para a empresa. Vou dar um exemplo. A gente tem tributações distintas para sandália impermeável e chinelo de borracha. E isso faz o quê? Que uma empresa, né, um contribuinte, quando ela produz algum produto que possa se encaixar nessas 2 categorias, né, ela vai fazer o quê? Ela vai, obviamente, fazer um planejamento tributário que favoreça, né, ou seja, de qual forma eu consigo uma tributação mais favorecida. Mas, ao mesmo tempo, ela não tem certeza se é daquela maneira adequada, ou se os tribunais vão entender, né? A Receita Federal, por exemplo, vai entender que ela, de fato, tem que se enquadrar naquele produto. Então, assim, a gente vê diversas situações de categoria de produtos que são levadas ao judiciário, porque a gente tem uma tributação que
para produtos muito semelhantes, ela tem uma tributação distinta. A gente tem também, por exemplo, a própria questão de qual tributo eu devo pagar, né? Se você pensar numa situação. Atualmente, a circulação de mercadorias, né? Quando você faz, por exemplo, uma venda de uma mercadoria específica, isso é tributado pelo ICMS. Quando você presta um serviço, o serviço é tributado, né, pelos municípios por meio do ISS. Mas operações complexas, né? E aí, a gente tem algumas operações complexas que, de fato, gera essa dúvida no contribuinte. Qual tributo eu devo recolher? Eu entendo que eu tenho que recolher ISS, então vou recolher para o município, mas vem o Estado e cobra. Então, assim, de fato, é uma legislação muito subjetiva, muito complexa, que traz bastante essa litigiosidade. E isso, por consequência, aumenta o custo da empresa, né, do contribuinte, que tem justamente que ter um jurídico muito robusto, contratar escritório, também aumenta gasto do próprio Estado, porque ele também arca com gastos do judiciário, por exemplo. E aí a gente tem, assim, uma receita para o caos mesmo, assim, para realmente dificultar a atuação empresarial no país. Bela, inclusive a gente teve aquele caso no escritório recentemente da farmácia de manipulação, né? Na verdade, era uma farmácia que vendia tanto produtos manipulados quanto produtos de prateleira. E assim, esse é o caso célebre, né? Que a gente vê que muito foi discutido no STF e nos tribunais. Veio uma súmula do STF para poder apaziguar a questão, bater um martelo, mas nós estamos em 2024 e a gente ainda estava enfrentando interpretações diferentes sobre isso, né? Sim, realmente era um conflito, o que seria a tributação seria ou em relação ao produto de prateleira ou produto especializado, que seria o remédio, e esse conflito também se encara em outras esferas também, igual o software de prateleira ou software já específico para demanda. Então, considerando essas dores, tipo, qual tributo eu devo recolher e considerando o caso, como narrado pela Fernanda, que no caso o contribuinte estava sendo exigido pelo não recolhimento de ICMS, sendo o caso que ele recolhia era ISS, veio essa unificação dos tributos para poder simplificar. E considerando todos esses problemas que a gente consegue identificar, né? São vários tributos para serviço ou para produto. Quais são os benefícios dessa reforma tributária? O que ela traz para poder resolver esses problemas? Eu acho que, em determinada perspectiva, o projeto ele tem uma inteligência muito, muito elevada, porque assim, ele identifica os principais problemas que a gente tem no nosso sistema tributário atual, ele vê como que outros países estão tratando isso, por exemplo, principalmente na União Europeia, com o IVA europeu, e tenta incorporar, né, assim, resolver os nossos problemas com uma sistemática já discutida, já testada e que efetivamente funciona. Tá? É claro que a reforma tributária tem várias críticas, a gente pode até falar delas mais adiante, mas assim, eu acho que as premissas que foram colocadas, os princípios, são muito válidos. Então, por exemplo, o que a gente tem, eu até lembrei, Bruno, na hora que você estava falando da questão da sandália e do chinelo, do exemplo da Crocs e da Havaianas. Então, assim, Crocs é uma sandália de borracha ou Um sapato impermeável, que teve essa discussão recente, inclusive, assim, foi bastante discutida e divulgada, justamente a Crocs. Qual forma ali a gente tem que enquadrar? No caso das Havaianas, também teve uma discussão bem similar. O próprio McDonald's, a gente ficou sabendo verdade. recentemente, né, que eles não vendiam mais sorvete no Brasil, eles vendiam sobremesa. Ou seja, você muda o enquadramento daquele produto, às vezes com É o uma mesmo alteração, produto. com uma interpretação, ou então sobre a legislação, sendo o mesmo produto, ou então você muda um pouco a composição daquele produto, como foi o caso do sorvete, que eu acho que parou de incluir leite, não foi na composição, uma coisa assim, para que aquele produto se submeta a uma categoria sujeita a uma alíquota, uma tributação menor. E teve o caso do sonho de valsa também, que o sonho de valsa era classificado como bombom e depois virou wafer.
E eu confesso que como consumidora eu não senti diferença nenhuma no sabor do Nenhuma. produto. Então, assim, Nenhuma. Normalmente a gente, como consumidor, não percebe de fato essas alterações, né? São Muda, sutis, assim. muda apenas a classificação tributária, né? Isso. E aí, o que acontece? Então, essa é uma problemática. E uma problemática que se vê nos dois lados, né? Para o contribuinte que não sabe o que recolher, ou que quer implementar um planejamento tributário e quer ter a segurança de que aquele planejamento tributário vai ser válido, né? Para ele não ser autuado, cobrar, né? Ter contra ele cobrança de multa, de juros e etc. Mas também para o fisco, que vai ter também mais garantia de que o que ele está cobrando está adequado. Então, menos chances, inclusive, de ser derrubado em tribunais administrativos e judiciais. Então, né, considerando essa dor que a gente está falando, esse problema, o que a reforma propõe é uma base ampla. Então, basicamente, tudo que se relaciona a consumo vai ser tributado por esses novos tributos, né? IBS, CBS e, em alguns casos, o imposto seletivo, que a gente pode falar mais adiante. Mas, assim, então, que estabelece uma base ampla de tributação, tudo sobre consumo. Então, não importa mais se é wafer, se é bombom, vai ser tributado da mesma forma. Não importa mais se é uma sandália de borracha ou um chinelo, também a tributação vai ser a mesma. E aí tem vários outros. Vocês querem trazer alguns pontos aqui, meninas? Por exemplo, não importa se você está prestando um serviço unicamente ou se você está prestando um serviço e que ao final você tem ali uma mercadoria também. Isso não vai gerar mais um conflito, justamente porque absolutamente tudo vai ser tributado da mesma forma, né? Pelos mesmos tributos. E isso tem muita relação também com um desenvolvimento assim que aconteceu, que a gente chama de servificação, que basicamente atualmente, né, no sistema tributário atual que a gente tem, os serviços, eles têm uma carga tributária mais baixa, assim, né? Alíquotas são normalmente menores, e tudo mais. Porém, nos últimos anos a gente observou uma evolução assim dos serviços que foram prestados. Então, como a gente mencionou, a gente tem serviços mais complexos, né? Você tem o serviço e uma mercadoria ao mesmo tempo ali sendo prestados, sendo oferecidos para um cliente. Você tem uma espécie de valorização dos serviços existentes, e aí isso até mesmo para o fisco é ruim, porque quando você aumenta esses serviços oferecidos, mas eles têm uma carga tributária menor, né, o fisco está deixando de arrecadar de certa forma. Então, essa questão da base ampla também, ela resolve esse problema de que os serviços têm uma tributação menor, ou, né, por outro lado, as mercadorias, os produtos efetivamente, eles têm uma tributação maior, em detrimento dos serviços aí. E assim, o que a base ampla ela objetiva mesmo solucionar de fato, e a gente acredita, né? Isabela pode até discordar ou concordar eventualmente, mas é o que a gente acredita que vai acontecer com essa base ampla, assim, realmente diminuir um pouco as discussões que existem hoje, essa subjetividade. Sim, as discussões em relação à tributação de serviços, elas abarrotam o judiciário. Acho que teve um levantamento do CNJ que falou que as discussões em relação quais serviços eram tributados eram cerca de 30% no judiciário, só especificamente quais seriam esses serviços. E porque nós temos uma lei complementar que traz uma lista taxativa, uma taxatividade, e que o STF reconheceu que essa taxatividade era mitigada para poder abarcar outros serviços, dar uma leve ampliação. Então, em razão desse cenário, a gente vê que os serviços que não eram abarcados, eles vão ser abarcados agora. Então, como exemplo, a questão da locação, que será tributada nesse cenário. Então, a gente vai ter uma base ampla, e aí, atrelada a uma base ampla, né, ou seja, quase tudo, vamos colocar nesses termos mais simples, vai ser tributado. Em contrapartida, a gente vai ter uma base de créditos também muito mais abrangente do que a gente tem hoje. Porque, basicamente, você convive com a gente, então você já sabe um pouco disso. Quando a gente apura o tributo, a gente considera, né, os créditos decorrentes das aquisições que a gente faz. Então, assim, por exemplo, estou produzindo esse copo de vidro aqui. Então, os materiais que eu utilizo para a produção desse copo de vidro me dão direito a um crédito relacionado ao tributo. Quando eu vendo, eu vou ter um débito do tributo. E aí eu posso compensar esses créditos decorrentes da minha aquisição com os débitos da minha saída.
O problema é que nem tudo hoje dá direito a crédito. E muitas vezes o que tem direito a crédito também é discutível. Então, no âmbito do CMS, a gente vai discutir sobre o que é conceito de insumo, de produto intermediário, no âmbito de PiscoFins, o que é um insumo da atividade, considerando o que é relevante e essencial para aquela atividade. Então, é muita subjetividade. O que esse projeto propõe também é que você também tenha uma base ampla de crédito. Então, praticamente tudo vai te dar crédito, com exceção de bens para uso e consumo pessoal. Então, assim, normalmente, pelo que a gente vê até pela lista que está estabelecida no projeto, são itens que realmente não estão atrelados à atividade econômica daquela pessoa jurídica de forma intrínseca. Então, por exemplo, um, um veículo que eu coloco à disposição ali restrita do diretor para poder utilizar, para ir para casa, para levar os filhos na escola e etc. Então, tirando esses casos que são muito excepcionais e muito específicos, todo o resto praticamente vai dar direito ao crédito. Basicamente, né, como a Fernanda falou, tudo que eu, como contribuinte, né, vamos pensar, por exemplo, numa indústria, tudo que eu comprar para produzir ali meu produto, eu vou poder usar como crédito daquele imposto que eu deveria pagar na saída. Eu, enquanto um varejista, por exemplo, tudo que eu comprar ali para a minha atividade, eu vou poder descontar o tributo que foi pago anteriormente do tributo que eu teria que recolher ao fisco, né? E aí, hoje, um problema que a gente esbarra muito nisso, porque apesar de a gente ter atualmente alguns tributos que são não cumulativos, ela não é uma cumulatividade 100% eficiente, né? O que a reforma propõe é justamente, eles até usam esse termo de cumulatividade plena, que é para realmente garantir o maior aproveitamento possível desses créditos. Hoje, o que a gente tem, assim, sabe e percebe na prática é que, de fato, quanto maior a cadeia ali de um produto, né, de algum serviço, mais difícil é você recuperar todos aqueles créditos. Então, vão sobrando créditos que você não aproveita e que isso, né, acaba, Onerando, obviamente, né, o produto onerando final, o porque produto final, o contribuinte, né? aquela conta tem que ser paga, né? Então você acaba incluindo aquele valor no custo do seu serviço. Um outro ponto, né, que vem também sanar essa problemática que a gente tem atual é a questão do princípio do destino. Porque hoje a gente tem uma guerra fiscal, né, entre estados e municípios, principalmente entre estados, que o que acontece é que os estados eles diminuem muito o valor da tributação, né, instituem benefícios econômicos e tributários para que aquelas empresas se instalem no seu território, dizendo, olha, aqui você vai ter uma tributação menor, venha para cá, se instale aqui. E isso é muito problemático quando a gente tem um federalismo, né? Quando a gente tem um país que tem tributos de ordem federal, municipal e estadual. Porque isso gera distorções muito grandes no mercado e no próprio sistema tributário. Então, o que o projeto de lei propõe é que hoje a tributação não se dê em razão do local onde você está instalado, mas sim o local para onde você vai vender. Então, não importa se eu estiver aqui em Minas Gerais ou se eu estiver no Pará. Se eu vender para São Paulo, se eu vender para o Ceará, a tributação vai ser conforme o município ao qual eu estiver vendendo, o estado para o qual eu estiver vendendo e, claro, a União Federal também. Um ponto importante, né, sobre essa questão da guerra fiscal é que, além de ter, né, da reforma ter instituído o princípio do destino aí, com o objetivo mesmo de diminuir, né, tanto com o objetivo, e também isso é uma consequência de reduzir essa questão da guerra fiscal, a gente tem que os estados não vão poder mais individualmente instituir benefícios fiscais. Isso em regra, né? Obviamente que tem aí algumas exceções e tudo, mas via de regra, os estados não vão poder mais conceder esses benefícios fiscais. Isso também vai frear um pouco essa guerra, né, que a gente chama de guerra fiscal, justamente porque o Estado não vai arbitrariamente mais conceder uma vantagem ali para um tipo de empresa se instalar no território dele. Agora, um ponto que eu acho que até pode ser problemático, a gente não tem certeza ainda, porque, né, a gente não tem a reforma tributária na prática, uma vez que
a tributação vai se dar no destino da mercadoria ou do serviço prestado, né? Para as empresas, isso vai ser mais interessante que elas estejam próximas de mercados consumidores, né? Não faz sentido meu mercado consumidor ser majoritariamente no norte e a minha tributação ser lá e eu ficar aqui em Minas Gerais, por exemplo. Então, Então, o custo, né, para remeter essa mercadoria para lá. isso, exatamente. Então, quando você pensa que hoje a gente tem os maiores polos consumidores são o sul, sudeste, um pouco centro-oeste, a gente pode ter um problema de desenvolvimento mesmo industrial, comercial das outras regiões, né? Especialmente o Nordeste, porque no Norte a gente ainda tem Zona Franca de Manaus, que é uma área ali, de certa forma, beneficiada. Então, isso pode ser um problema. Em contrapartida, eu acho que já se adiantando a essa possibilidade, né, o legislador, o que ele fez? Ele colocou na reforma a possibilidade de ter um fundo estadual, um fundo de desenvolvimento estadual, né, que vai funcionar com base em subvenções que vão ser concedidas justamente para evitar ou para, ao menos, reduzir essa desigualdade que possa continuar existindo em relação, né, em função dessa questão da tributação no destino e tudo mais. Mas é uma grande, no fim, acaba sendo uma grande incógnita, tanto os resultados práticos, se vai efetivamente ter essa desigualdade, e se essa desigualdade vai conseguir ser dirimida mesmo assim pelos fundos de desenvolvimento estaduais. Essa questão da subvenção também é tão polêmica, né? A gente ficou Sim. aí pelo menos 2 anos discutindo muito sobre isso. Resta saber, inclusive, se essas subvenções sendo implementadas, se esse ponto da reforma, né, vingando, se a gente vai ter também alteração na legislação acerca dos critérios e requisitos que a gente tem hoje para poder aproveitá-las, né? Que aí já é um assunto para outro Inclusive, bate-papo. faremos com certeza, tendo a oportunidade, a gente agenda outro papo sobre isso específico. Eu acho que a gente passou pelos principais pontos, né? Eu acho que a gente precisa ainda complementar alguns pontos que são outros princípios Por que favor. a reforma tributária visa tratar. Um primeiro ponto seria a questão da transparência. Como, né, elencado pela Fernanda na fala dela, o sistema ele é muito complexo e aí às vezes o contribuinte não sabe o que pagar ou o que ele está pagando. Então, um dos requisitos que isso foi colocado como princípio na reforma tributária agora é uma legislação transparente, uma legislação que tenha que disponibiliza o que o contribuinte está pagando. Então, um dos pontos é constar no documento fiscal a descrição dos tributos que foram pagos, é a legislação estar mais clara para que o contribuinte saiba o que ele deve poder fazer no momento da fiscalização, essa fiscalização ser bem mais clara. Um outro ponto também, como a Bruna mencionou, se na eventualidade de existir benefícios fiscais, porque o foco da reforma é acabar com essa guerra fiscal, mas na eventualidade, esses benefícios fiscais serem publicados no site para que todo mundo saiba quais são os requisitos, quem estariam usufruindo. Então, é um cenário mais transparente. E somado a isso também... Bela, da questão da transparência, inclusive, um ponto que eu acho que vale para falar, é da questão do cálculo por fora. Sim. Né? Porque hoje os tributaristas eles sabem calcular o ICMS. Alguns não sabem não, mas a gente... Que é um cálculo que praticamente faz um gross-up. Você embute o preço do tributo na base de cálculo dele próprio. Então, assim, quando a gente fala, a alíquota do ICMS é 18%, é uma alíquota crua, né? Quando você faz esse cálculo, que é determinado pela legislação, essa alíquota sobe, ela fica ali, né, eu acho que em torno de quase 21%. Então, isso também de uma certa forma, é um pouco de falta de transparência com o consumidor, porque ele acha que ele está pagando 18%, mas na verdade ele está pagando mais. Então, né, e a gente tem várias discussões também sobre essa questão de cálculo por dentro e cálculo por fora. Então, o projeto de lei, ele também extirpa esse ponto da tributação, não é isso? Sim, realmente, o cálculo por dentro seria essas considerações. E aí, tem mais um ponto tem mais. mesmo. Mais coisas, porque são vários princípios que
assim, como foi posto, tem várias dores e a reforma veio para poder acalmar essas dores. E um dos outros pontos que foram trazidos é em relação à regressividade, porque o sistema atual que nós temos acaba que a população mais pobre que consome muito. Então, acaba que ela acaba recolhendo muitos tributos. E a reforma tributária veio com o foco de diminuir essa regressividade. E aí, nesse ponto, foi instituídos questões como a cesta básica, os alimentos da cesta básica, eles terão alíquotas reduzidas ou até mesmo alíquotas zero, e aí nesse caso vai ter uma cesta básica regional, porque claro que cada regiões tem o que seriam os alimentos essenciais. Um outro ponto também seria em relação ao próprio cashback, que em relação à tributação de determinados bens, vai haver um estorno desse tributo pago pela população mais pobre. E aqui nós vemos que é uma reforma tributária voltada para considerar a capacidade contributiva da população. E aliado também a isso, a essa questão do foco, da regressividade, seria também uma questão da justiça fiscal, que a reforma, ela também foi voltada para um cenário bem amplo. Um exemplo seria em relação aos produtos de higiene feminina. Aqui, até denominada a questão do Pink Tax, voltada para diminuir a carga tributária em relação aos produtos de higiene feminina, relacionados ao gênero. E um outro ponto também relacionado a essa questão de justiça tributária é a tributação, né, agora voltado um pouco em relação a outros tributos, que é a tributação dos navios e embarcações Por e incrível que aviões. pareça, tá? Não eram tributados. Então, se a gente paga IPVA, Exatamente. paga IPVA no carro, Mas, mas o jet ski pode o ficar lá. jet ski, o navio tava tranquilo, não Sim. tava sendo E esse tributado. foi um ponto, né, até discutido no STF, mas como a norma tributária que trazia, né, a base do IPVA, ela falava um veículo automotor, e aí o STF ele julgou dizendo que não seria possível abarcar a tributação, o IPVA das embarcações e aeronaves. E com esse cenário, a norma foi alterada para também focar na tributação desses bens móveis. E um outro ponto também é a questão da progressividade da alíquota do ITCMD, que é uma discussão vinda do Judiciário. O STF já julgou favoravelmente a essa progressividade e agora ela consta no texto constitucional. Então a gente vai ter que, inclusive, um dos nossos, né, futuros podcasts vai falar muito sobre questão de planejamento sucessório, né, estabelecimento de holdings patrimoniais, planejamento tributário. E, sem dúvida, esse é um dos pontos que afetam muito essa parte. Porque hoje a maioria dos estados não tem uma alíquota progressiva, mas, considerando esse entendimento do STF e agora essa constitucionalização dessa alíquota progressiva, a gente vai ter isso realmente levado adiante para os estados. Então, é o momento, né, da gente até se preparar. E atentar aos projetos, porque inclusive É. São Paulo já tem uma lei que instituiu essa progressividade. Verdade. Aí estamos elencando aqui os próximos capítulos, os A próximos gente tá se episódios do adiantando podcast. um pouco, deixando... Dando pequenos spoilers. Exato. Acompanhem. E aí, o que acontece? Para ser sincero, Stephanie, hoje ninguém sabe exatamente a carga tributária que nós temos, tá? Mas né, ninguém mesmo, assim, o governo federal também não sabe. Então, ele estima uma carga tributária e com base, né, nessas previsões, ele vai estabelecer aqui as alíquotas dos tributos. Mas, até eu acho que no ato, assim, de um pouco de, não sei se esperteza ou humildade, o projeto ele coloca que essas alíquotas elas poderão ser revisitadas todo ano. Então, a ideia é que a gente não tenha uma majoração da carga tributária, tá? Considerando um cenário macro. Então, a ideia é que hoje o consumidor final, os produtos finais, os serviços finais, eles cheguem numa mesma carga tributária. Então, você não tem um incremento para as fazendas públicas com esse modelo atual. Então, o que o governo diz é que, verificando-se que as alíquotas estão elevadas, eles irão reduzir, assim a gente espera, e verificando que as alíquotas estão, né, inferiores, vai aumentar. Então, enfim, eu acho que é muito essa questão de ir balizando também para ver como que a gente vai evoluir com esse assunto.
Eu acho que só, né, também para até concluir essa questão de uma das principais medidas, desculpa, os principais objetivos da reforma, e muito com o que a Isabela falou também sobre regressividade, justiça tributária, capacidade contributiva, o que a gente sabe hoje, e assim, não é um achismo nem nada, é que, de fato, a carga tributária atualmente ela onera pessoas mais pobres, mesmo. Porque, né, como a Isabela muito bem comentou, as pessoas mais pobres, elas gastam ali a sua renda, majoritariamente toda ou a maior parte dela, com consumo, né? E a carga tributária do Brasil, se você pegar a proporção de quantos por cento da tributação incide sobre renda, sobre patrimônio, a gente tem que mais de 40% da renda desculpa, mais de 40% da tributação do Brasil incide sobre o consumo, né? Então, é uma tributação majoritariamente nesses pontos, né, de bens e serviços prestados, e por consequência, quem gasta ali seu dinheiro consumindo ou contratando serviços, obviamente vai ser proporcionalmente mais tributado, assim. Então, eu acho que do lado do contribuinte, para além de empresas, né, também pessoas físicas que acabam sendo contribuintes também, a reforma vem e se dispõe a melhorar nesse sentido, sabe? O que é muito bom. Então, a reforma ela tem pontos positivos para o contribuinte pessoa jurídica, para o contribuinte pessoa física e para o próprio Estado também, né? Para o que vai arrecadar ali, enfim, vai arrecadar os tributos. Então, para ele também tem pontos positivos. É porque assim, eu acho importante eh, a gente até no escritório, né, a gente tem uma filosofia de ser muito transparente, né, e de colocar as coisas de fato como elas são. Então, assim, eu acho que é importante a gente até pontuar isso, de que há benefícios, né, há pontos positivos, porque a gente vê que muita gente está vendendo a reforma como se fossem agentes do caos, assim, nossa, vai ser péssimo em tudo, né? Até para poder criar ali uma dependência né, dos clientes, etc. Não, gente, olha, sendo sinceros, assim, tem pontos positivos e que são realmente muito positivos. A gente espera que eles permaneçam positivos, né? Que não tenha nenhum subterfúgio, não tenha nenhuma desvirtuação pelos órgãos públicos, e também tem os pontos negativos. Então, assim, vamos olhar com um pouco mais de parcialidade, de neutralidade o assunto, para a gente ter uma opinião mais, inclusive, mais honesta, né? E dar uma opinião mais honesta também para os nossos clientes. E aí eu queria só fazer um complemento, porque quando eu falei ali da neutralidade, que a ideia é que a gente não tenha um aumento da carga tributária, um aumento do recolhimento de tributos como um todo. Não significa que a gente também não vai ter impactos muito grandes em alguns setores, né? Eu acho que a gente pode até falar disso aqui um pouco adiante, mas assim, por exemplo, o setor de serviços vai realmente sofrer um baque muito grande no início, e durante esse período de transição. Inclusive, o que eu ia perguntar a seguir, como vai ser essa transição do regime anterior para esse novo regime da reforma tributária? Bom, Bela, respondendo essa questão sobre a transição, por termos 2 regimes, um novo e um velho, que são muito complexos, ela vai se dar gradativamente. Só retomando aqui um ponto mesmo, nós temos a instituição de 3 tributos, o CBS, o IBS e o imposto seletivo. No caso do CBS, ele vai vir para poder substituir o PIS e a COFINS, e o IBS vai substituir o ISS, o ICMS e o IPI. A discussão, no caso, também se que o imposto seletivo, em razão da extrafiscalidade voltada para ele também considerado como imposto do pecado, como as pessoas estão falando, ele estaria também cumprindo a função do IPI. Mas há essa questão dessa distinção. Então, aqui nós temos o cenário de 5 tributos transformando-os em 3. e o imposto seletivo, na verdade, quando ele foi concebido, nem era para incidir sobre todos os bens e serviços, né, Bela? Era só para aqueles que representem de fato como que a legislação fala? Um prejuízo Prejuízo mesmo, para o meio né? ambiente Isso, para a e para saúde. a saúde, né? Isso mesmo. Isso, o imposto seletivo, ele foi realmente, ele veio com esse intuito, né, de desestimular, a palavra é essa, desestimular condutas, serviços, bens que sejam prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. E aí também, essa questão do meio ambiente, ela é muito importante porque
a proteção ao meio ambiente, ela se tornou agora um princípio tributário, né? Foi colocado, a partir da reforma, foi colocado na Constituição como um princípio tributário. Então, em tese, o imposto seletivo, ele cumpriria essa função. Como a Isabela falou, é uma função extrafiscal, vai além de meramente ser uma arrecadação para o Estado, né? Tem uma outra tarefa ali. Uhum. Mas na prática, né, o que a gente vê é que ele tá, o legislador está fazendo com ele é colocando ele ali como uma substituição do IPI. O que já é um ponto de crítica, inclusive, né? Que a concepção dele, né, foi dessa função extrafiscal de evitar o consumo de serviços daqueles itens que são prejudiciais ao meio ambiente e saúde, mas a gente já está vendo uma desvirtualização dessa situação no próprio projeto de lei. Mas, Bela, vá adiante. Não, mas assim, com esses esclarecimentos, nós vemos esse cenário, né, de 5 tributos transformando em 3, e essa transição ela vai ser gradativa. Em um primeiro momento, a partir, né, passando agora nós temos vários projetos de lei, como nós vamos comentar, o principal mesmo é o que institui o IBS, CBS, que é o PLP 68, mas a intenção é resolver o cenário da reforma tributária este ano, para que a partir de 2026 já comece os novos impostos a serem instituídos com alíquotas menores. Então, o IBS seria uma alíquota de 0,1%, enquanto a CBS é uma alíquota maior, que seria mais ou menos 0,9%. Gradativamente, até 2027, nós vamos ter um cenário de extinção do PIS e da COFINS, e a alíquota do CBS, uma alíquota quase 90%. E também nós vamos ter um cenário de extinção em 2027 do IPI, também do IOF Seguros. E aí, em 2029, a previsão é que a CBS seja integralmente instituída, enquanto isso, a partir disso, vai aumentando a alíquota do IBS. E a partir de 2029, vai ocorrer a diminuição da alíquota do ICMS e do ISS, para que 2033 seja extinto integralmente o ISS e ICMS, e nós tenhamos, né, a instituição, né, desses 2 tributos, e ressaltando também que o imposto seletivo ele vai começar a incidir a partir de 2027 também, nesse cenário. E por que tanto tempo, né? Vai concluir essa reforma em 33? Isso. 2033. Por que tanto tempo? São 7 anos de discussão que nós vamos ter os 2 regimes caminhando em conjunto, mas exatamente para que o contribuinte possa se amoldar essa nova realidade, porque nós vamos ver aqui uma mudança totalmente de obrigações acessórias, de todo um cenário até mesmo que nós vamos falar depois em relação ao planejamento tributário. Então, para garantir essa segurança para o contribuinte, para que ele possa planejar a sua atividade e saber o que como se adaptar a essas novas regras, essa reforma ela está caminhando gradativamente. Então, assim, eu acho que teve até um país, acho que foi a Índia, que fez uma reforma tributária que mudou do dia para a noite. E foi o caos, né? Eu acho que não sei se a gente precisava de um prazo tão longo, Uhum. né? 7 anos é muito tempo. Mas eu acho salutar, né, o fato de ser dessa mudança ser paulatina, né? Da gente ter a redução de alguns tributos que atualmente a gente possui, com a majoração de outros, para a sociedade realmente conseguir absorver isso. Porque imagina se a gente virasse, por exemplo, né, para o nosso cliente falar assim: olha, eu hoje estou sujeito a uma tributação de ISS com percentuais mínimos, né? Os 5% então ali pelo recolhimento uniprofissional, né? Que é baixíssimo. Imagina se eu virasse para ele e falasse assim: olha, a partir de amanhã eu vou estar sujeito aqui a uma tributação de 24%. Então o mercado entra em caos, né? Então, Certamente. certamente. Então a ideia é que os contribuintes, né, a sociedade como um todo, consiga se moldar a este novo procedimento, essa nova tributação de forma gradual e sem tanto susto, sem tanto Sim, e como a Fernanda já tinha mencionado, aqui nós vamos ver um aumento da tributação dos serviços. Então, os serviços, eles eram tributados em alguns municípios de alíquotas de 2% a 5%, a depender do município, e agora nós vamos ver umas alíquotas maiores. Então, para também adequar essas questões, esse período longo de 7 anos, para poder
olhar as questões de precificação. E também nós podemos considerar que não esse período é também para os entes federados, porque aqui nós estamos vendo 3 entes comungando para poder em relação à tributação, porque o IBS e o CBS, eles têm o mesmo fato gerador, eles vão ter tratados de uma forma igual. E aí nós vamos ter que ver municípios e estados também se adequando. Então, até mesmo nesse cenário, a gente vê por que a CBS ela vai ser instituída mais cedo do que em relação ao IBS. É exatamente porque a CBS é um tributo uma contribuição federal, então para a União é mais fácil ela unificar os 2 tributos que eram dela, do que a unificação em relação aos tributos que é um tributo estadual, que no caso é o ICMS, e o tributo municipal, que é o ISS. Até porque a tributação, né, as alíquotas dos tributos da IBS vai variar, né, como a gente comentou aqui, conforme o destino da mercadoria ou do serviço. Então, os municípios e os estados ainda vão ter esta competência tributária de estabelecer as alíquotas, observado uma referência ali do Senado. Então, até para que isso seja organizado, né, e seja pensado de uma forma que, né, não cause tantos, né, tantos prejuízos para qualquer uma das partes, isso vai ser de forma mais digerida durante o tempo. E quais são os próximos passos, né, referente a projetos de leis que ainda estão sendo discutidos? Interessante colocar sobre isso, porque a emenda constitucional 132, que foi promulgada em dezembro de 2023, ela traz já traz um cronograma. No artigo 18, ela estabelece que o Congresso Nacional deveria apresentar um projeto em 180 dias sobre a regulação do IBS e da CBS, que já foi apresentado em relação ao PLP 68, mas também a reforma ela já traz um cenário que outros tributos também vão mudar. Então, ela, nesse artigo 18 estabelece que em 90 dias deveriam ser apresentados um projeto em relação à reforma da tributação da renda e também em relação à reforma da tributação da folha de salário. Esse projeto ainda tá, a gente não viu discussões em relação a ele, porque estamos vendo um congresso 100% focado em relação à tributação do consumo. Então, em relação a esse cenário de IBS, CBS, imposto seletivo, nós temos 20 projetos de lei tratando sobre questões específicas, como o que seria um conceito de cesta básica, o projeto principal, que é o PLP 68, que institui esses tributos, e também outras questões em relação à importação, a questão de importação e outros temas. Então assim, a gente tem aí esse é como se fosse o primeiro passo, o primeiro grande passo da reforma, né, essa discussão sobre tributação do consumo, mas a gente certamente vai ver aí nos próximos meses, um projeto relacionado à tributação sobre a renda e sobre folha de salários, né? Exatamente. E aí a gente até viu alguns movimentos em relação ao ano passado, que tinham discussões sobre tributação de dividendos, JCP, né? JCP. O que a gente vai ver agora é uma maturação dessa discussão, e a gente espera que também, como foi feito em relação a essa reforma, discussões judiciais também sejam consolidadas, porque em relação à folha de salário nós temos muitas discussões sobre o que seria verba indenizatória, o que é salário, Uhum. e isso abarrotou o judiciário por muito tempo. A verdade, assim, é que quando a reforma tributária, né, ela gera todo esse engajamento de tributarista, do próprio fisco, né, os representantes, aí a PGFN que também discute isso bastante, Sindicatos, né? Sei que a sindicatos e Fiesp teve uma participação muito grande sim. nos debates relacionados à reforma, né? Então, assim, quando a reforma ela traz de fato essa comoção geral, é com razão, porque além de a emenda constitucional em si ter apresentado, né, uma grande alteração aí no sistema tributário, a regulamentação, como a Isabela falou, a gente já tem aí quase 20 projetos de lei sendo apresentados, né, que, enfim, que em tese serão apresentados. Então, assim, o contribuinte, os advogados, todo mundo tem que ir, de fato, acompanhando essa reforma enquanto ela está acontecendo, né? Porque se deixar para aprovar tudo, para depois estudar, é impossível, não tem como. Então, assim, de fato, a reforma ainda está sendo regulamentada, né? Na Constituição ela já está lá, a Constituição já foi alterada, mas a gente fica aí aguardando a regulamentação e, de fato, são muitos assuntos que têm que ser tratados, que têm que ser observados, estudados e analisados.
E assim, no meu ponto de vista, 7 anos, obviamente, né? É muito tempo, mas ao mesmo tempo, passa assim, né? Quando você vê, já chegou É. no final e aí já tá É, vivendo. e é importante a gente se preparar antes da transição. A Claro. gente vai tratar em podcasts específicos, mas assim, novamente, assim, há todo um planejamento tributário, societário, sucessório, que pode ser feito até para poder mitigar, né, eventuais perdas ou discussões no futuro. Empresários de setores diferentes vão sentir de formas diferentes essa reforma, né? Então, uma pergunta que eu tenho para vocês é sobre as críticas que estão sendo levantadas sobre essa reforma tributária. Quais são essas críticas e como os empresários podem, né, se preparar para essas mudanças? Olha, uma das críticas que, né, que já tem sido muito comentadas é a questão do Simples Nacional, porque o Simples Nacional ele pode ser muito impactado com essa reforma tributária, porque ele vai ter duas formas de recolhimento desses tributos. E a depender da forma que ele escolher recolher, o fornecedor dele não vai poder se creditar da integralidade do que foi recolhido. Deixa eu colocar em termos mais simples. Então, assim, a Bruna é do Simples Nacional e está me vendendo esse copo de água. Então, ela pode recolher o IBS e CBS como se fosse uma tributação normal, tomar uma extrapolação, ou ela pode continuar recolhendo, né, naquela alíquota cheia do Simples Nacional, como é hoje. Se ela faz o recolhimento apartado nessa subapuração, então ela recolhe o IBS e o CBS cheio, eu que estou comprando aquele copo ali para revender, eu vou ter direito a me creditar do valor integral. Se ela recolhe no âmbito do Simples Nacional, que é uma alíquota reduzida, eu vou poder me creditar somente do valor correspondente ao que ela pagou. Qual que é o problema? Isso torna o Simples Nacional, que não tem nada de simples, ainda mais complexo, porque né, os fornecedores eles vão ter que colocar isso na balança, ver o que é melhor. E muitas vezes, por exemplo, vai estar comprando da Bruna aqui, por exemplo, que adota um regime, e da Isabela que adota outro. Então, o Simples Nacional já é um sistema complexo, não tem nada de simples, e isso tende a piorar um pouco a situação. Tem alguns outros pontos também, que principalmente relacionados ao que eles estão chamando de split payment, que basicamente a ideia do IBS-CBS, e que é muito interessante, é que você tem a tributação no momento da liquidação financeira. Então, eu gosto de conversar por exemplos, tá? Eu Por acho que fica favor. melhor. Então, por exemplo, se a Bruna tá me vendendo aqui um copo de água, a ideia é que o próprio sistema, que tenha uma interligação do sistema fazendário com instituições financeiras. Então, que o próprio sistema seja capaz de ler toda a minha apuração, então tudo que eu tenho de crédito e de débito, e que quando a Bruna desculpa, quando a Bruna eu confundi, né? Alterei. Na verdade, quando a Bruna estiver vendendo isso para mim, o sistema vai ler todo o débito e o crédito da Bruna. E aí, quando eu fizer o pagamento para ela, esse sistema vai ser tão eficaz que ele vai ser capaz de contrapor os créditos decorrentes das aquisições que ela faz, os créditos decorrentes daqueles tributos que foram incorporados ou que ela comprou, contra o débito que ela vai ter relacionado à venda daquele produto. E aí, o próprio sistema já faria uma retenção na fonte, um pagamento, né, uma retenção na fonte decorrente daquele pagamento que eu estou fazendo para ela. Então, o próprio sistema já pegaria dos R$ 100 que eu estou pagando para ela, pegaria ali, vamos supor, R$ 25, destinaria para os cofres públicos e ela já receberia o valor líquido. Qual que isso seria até maravilhoso, né, mas qual que é a grande crítica? Bem, é muito complexo para começar, né, o Brasil, tem um alto volume de hoje obrigações acessórias de emissão de notas fiscais, são bilhões e bilhões de notas fiscais que são emitidas. E eu, Fernanda, por exemplo, acho que seria maravilhoso, mas acho pouco provável que a gente tenha um sistema tão tecnológico, tão fino, tão assentado a ponto de fazer esse cruzamento de uma forma realmente eficaz. Então, eu acho que a gente vai ter provavelmente muitos problemas relacionados a isso. O que o governo diz? Que a proposta é que esse sistema leia essa situação em 3 dias úteis. Até em tempo inferior, né? Mas eles estão falando no máximo 3 dias úteis.
Ainda assim, poxa vida, 3 dias úteis para um empresário que está com uma folha de salários enorme para pagar, que as contas não param de chegar, é muito tempo, né? Mesmo que o sistema seja muito eficaz, mesmo que esse tempo seja observado, ainda assim, 3 dias úteis é metade de uma semana, né? Então, assim, é muito tempo. E o que acontece? Além disso, se houver algum erro, né, naquele sistema que leia, que faça esse split payment, o contribuinte ele vai poder fazer, né, ele tem uma apuração própria e ele vai poder pedir ressarcimento de créditos que foram indevidamente recolhidos. Então, olha, o sistema não leu direito, me reteve aqui um valor muito alto, ou então fiz uma, né, na minha apuração aqui, que eu fiz aqui internamente, eu vi que eu não deveria ter recolhido aquilo tudo, ou que não deveria ter sido tudo aquilo retido na fonte. Esse contribuinte vai poder pedir o ressarcimento desses valores. E aí, o prazo para o ressarcimento, ele também é muito alongado. Eu acho que é de 270 dias, né? Isso. 270 dias, em alguns casos ele pode ser reduzido para 60 dias, mas ainda assim, é muito longo, né? Então, esse é um dos pontos que também tem sido muito criticados. Tem uma questão também de comprovação do pagamento na etapa anterior, que a gente está procurando entender melhor como que isso vai se dar. Basicamente, o que a norma fala é que, para eu poder aproveitar o crédito decorrente da minha aquisição, eu vou ter que conferir se quem está me vendendo efetivamente recolheu aquele tributo. O que também é complicado. Como que eu vou ficar ali fiscalizando o meu fornecedor para ver se ele recolheu ou não aquele tributo? Entendeu? Assim, tudo bem que são hipóteses específicas, mas ainda assim tem um potencial muito grande de gerar problemas. E eu acho que a gente vai tem a questão do ICMS também, do saldo credor do ICMS, que está um pouco obscuro. Tem vários pontos assim que realmente a gente precisa que o tema seja melhor digerido, debatido e regulamentado para a gente tratar. Mas esses pontos aqui específicos que a gente comentou de críticas, eles já são muito preocupantes, tá? Eu gostaria que vocês pontuassem numa perspectiva pessoal. Como vocês enxergam essa reforma tributária? Na perspectiva pessoal mesmo. É positiva? É negativa? O que vocês consideram? Olha, eu acho que primeiro é importante que as empresas verifiquem, façam um ajuste de viabilidade, sabe assim? Verificar realmente os impactos estão aí, eles são muito grandes, positivos e negativos, então vai ter que ter né, uma composição de preços muito fina, muito adequada, para que aquela empresa ela não seja prejudicada, né? Que ela consiga fazer essa transição da melhor forma possível. E também planejamentos tributários, né? Eu acho que é imprescindível. Eu acho que a gente não precisa, né, adentrar em todos os aspectos do planejamento tributário, que fica aí para um outro podcast, mas eu acho que a gente pode jogar alguns pontos aqui até para a gente já causar essa curiosidade futura no pessoal. Exatamente. Um dos pontos que a gente acha interessante e chama a atenção é em relação a essa própria transição, que nós estamos vendo, né, uma extinção recente que vai ter do PIS e da COFINS pela CBS e também a questão da extinção do ISS e do ICMS. E aí fica aquela questão, poxa, como vai ficar os créditos do PIS e COFINS? E aí o PLP ele já traz uma necessidade da escrituração desses créditos, e aqui chama uma atenção para que os contribuintes já atentem a escriturarem esses créditos, a poder manter, para poder esses créditos serem utilizados também e aproveitados para compensação da própria CBS. Então, este é um primeiro ponto de atenção. Um outro ponto também seria que tudo vai mudar. Então, como a Fernanda elencou, tem essa questão da viabilidade do preço. Nós temos um cenário de regimes diferenciados. Então, como a gente tinha aqui citado, em relação à cesta básica, ela vai ter uma alíquota reduzida, planos de saúde também, planos de educação, a educação também vai ter uma alíquota reduzida, mas aí a gente também vai ter outros regimes especiais, que aí isso vai depender de cada um dos contribuintes, e, por exemplo, instituição financeira vai ter um regime especial, bares e restaurantes, cooperativas, sociedades anônimas de futebol. Então, cada um desses contribuintes, combustíveis também, vai ter um sistema especial para
aos revendedores de combustíveis. Então, essa cadeia vai ter uma tributação específica que é necessária uma atenção para dos contribuintes. É, assim, eu sou uma pessoa um pouco desconfiada com o legislativo. Então, desde quando teve, né, a proposta de emenda à Constituição, que posteriormente foi promulgada, né? E aí passou-se para a fase de precisamos complementar a reforma tributária, regulamentar a reforma tributária. Eu sempre fiquei assim, meu medo é agora, meu medo é a partir de agora, porque a gente não sabe efetivamente como se dará essa regulamentação, os termos que vão vir, se o legislativo vai aprovar boas medidas, uma regulamentação satisfatória, né? Ou não. É, então, assim, eu acho que o saldo é positivo, eu acho que a gente de fato precisa dessa reforma para melhorar aqueles pontos que a gente trouxe lá no início, né? Que não tem como continuar com esses problemas. Então, eu acho que sim, é uma reforma positiva, mas que ela tem que ser realmente acompanhada muito de perto, com muito cuidado. Que os contribuintes, né, os grandes setores aí da economia, que eles façam de fato pressão, né, no legislativo para, de fato, assim, ser uma coisa que, óbvio, não é possível agradar todo mundo, não é possível ser benéfico para todo mundo, 100% benéfico para todo mundo, mas que seja aí para a maioria das pessoas, né, para a maioria dos contribuintes, que de fato melhore esse sistema tributário que a gente tem atualmente. Que é caótico, né? Que é caótico também. Quem convive diariamente com isso sabe que é realmente um caos. Então, assim, tomara que seja um caos até 2033, né? E depois melhore a situação aí. Só complementando aqui, eu também acho assim, o que eu tinha até comentado no início, né? A gente tem que ter uma visão neutra das coisas e realmente uma visão muito transparente, né? Com quem a gente atende e tudo. Então, tem pontos que são, sim, muito positivos, tem pontos que, sim, merecem muitas críticas e um estudo muito mais aprofundado, e a gente precisa de mais respostas, inclusive, do legislativo, Sim. porque tem umas áreas de penumbra, né? Principalmente quando a gente está falando de saldo credor de CMS, quando a gente está falando de operacionalização ali também do débito crédito, etc. E é preciso, reforço o que a Bruna falou, concordo 100%, que a sociedade como um todo ela se prepare para isso da melhor forma. Então, é necessário fazer planejamento tributário, é necessário fazer planejamento sucessório, é necessário fazer planejamento societário, para que, inclusive, esses impactos eles sejam os menores possíveis. E aí, conte com a gente, inclusive, para a gente vir Tá aqui até agendado. com as outras equipes do escritório. A gente tem um projeto muito bacana, né? Então, que a gente faz esse estudo muito multidisciplinar. Aliás, todos os nossos trabalhos são desenvolvidos sob essa ótica, né? Então, a gente senta à mesa o contencioso tributário, a consultoria tributária, o TEX, o societário e debate os pontos. E aqui, com certeza, quando a gente voltar, a gente vai trazer os integrantes dessas equipes para a gente adentrar mais nesses pontos que são realmente muito relevantes. Certamente. Então, excelente esse bate-papo que a gente teve. Conforme eu disse no início, é um tema robusto, muito extenso, que não dá para resolver tudo aqui hoje. A gente vai fazer esses novos episódios com esses temas específicos. Vamos trazer membros das outras equipes para abordar alguns temas que têm a implicação tributária, né, com essa reforma principalmente. Então, a gente não acaba aqui, está só começando esse tema. Eu gostaria de agradecer por esse bate-papo, agradecer pela presença de vocês. Assim, excelente bate-papo hoje. A gente que agradece. Acho muito importante que a gente consiga levar essa conscientização, todos esses pontos, para quem nos acompanha, quem nos ouve. E então, muito obrigada e conte conosco. A ideia é realmente sempre promover o debate para alcançar o maior número de pessoas de diversas áreas, pelo lado da fazenda, pelo lado do contribuinte, o próprio contribuinte, né? Ou pessoas interessadas também, às vezes não é um empresário, mas se interessa no assunto. Então, é sempre bom assim a gente discutir e compartilhar a informação, E o né? empresário que não está se interessando, ele está errado, Tá tá? Só pra errado, tá constar. errado. Porque vão ser mudanças muito significativas. Então, gente, Afeta todo mundo. acompanhe, é importante. Isso. Essa oportunidade aqui, ela é muito boa, porque realmente é um momento histórico que nós estamos vivendo, e nós precisamos que toda a sociedade se junte também
aos advogados, aos contadores, os contribuintes em geral, para poder discutir e passar um melhor projeto em relação a essa regulamentação, igual a Bruna elencou, que é o momento de preocupação, que vai ser definido esses termos. Então, este é o momento de ficar atento. Este ano vai ser um ano de muitas mudanças, então é necessário ficar atento a essas nuances tributárias que nós veremos nos próximos capítulos. Com certeza. Eu aproveito para convidá-los, né, para acompanhar com a gente aqui no podcast do VMS Advogados. Nós vamos tratar esse tema com certeza aí nos próximos episódios. Então, agradeço por vocês terem acompanhado esse bate-papo. Deixo aqui esse convite para vocês nos seguir nas redes sociais, no Spotify, no YouTube e no site vmsadvogados.com.br. A gente fica por aqui. Qualquer dúvida sobre este e outros temas, vocês podem entrar em contato com a nossa equipe, que vai estar apta para respondê-los. Até breve!